a escolinha porque durante a faculdade nós tivemos muita matéria sobre escolinha de arte do Brasil. Eu fiz o curso de educação artística na Universidade Estácio de Sá. Foi o primeiro curso que ela abriu, educação artística. E aí o Ricardo fez primeiro, o Ricardo Sá, que agora está no nosso grupo de gestão, ele falou para mim, vem Eliana fazer. Eu digo, por enquanto eu não posso fazer, não dá para fazer. Mas eu, quando deu, eu me inscrevi. No ano que eu me inscrevi não deu, que estava cheio. CI. Aí eu fui fazer o CI em 92 ou 93. Aí eu fiz, e logo assim que eu terminei, a minha turma foi uma turma assim, muito criativa, muito boa, tanto de relacionamento entre o grupo como também com os professores, né? Porque nós tínhamos professores jovens, mas tinham também professores já da nossa idade, né? E foi muito bom. Eu tinha colegas do CIAI de 22 anos e eu estava com 50, né? Então, foi quando eu fiz. E aí o grupo, quando eu fiz o Will Clemar deu teatro, foi muito bom. Teve a que deu cerâmica, eu não me lembro o nome dela agora, porque ela deu, só deu essa não deu continuado, só deu essa e foi embora, né? Eu não me lembro o nome dela, mas foi muito bom a oficina foi muito proveitosa, aproveitei bastante, tanto é que depois fiquei eu dando cerâmica, né? Tive contação de história, tive música com a Denise Mendonça, que agora é do teatro. Depois que ela fez escolinha, ela fundou o teatro, né? E são escolas de arte que saíram a partir da escolinha. Tive dança folclórica, teve a Melinha Zeluar, deu arte e artesanato popular, e a gente foi visitar o Museu do Pontal, que é uma coisa também muito bom. Todo mundo devia ir visitar esse museu, que é muito lindo, Eu acho que agora ele está passando para o Museu do Folclore ali no centro da cidade, porque teve uma inundação muito grande e destruiu a casa, e algumas peças foram danificadas. Então foi transferido lá o acervo para o Museu do Folclore. E eu tive oficina de desenho, pintura, tive de fotografia no CEAI. As últimas oficinas do CEAI, que eu montei como EMA, tinham 22 oficinas. O que é o CEAI? O CEAI é um leque de informações sobre arte que ele te dá uma pincelada sobre o que é aquela oficina. E a oficina era dada em 4 encontros de 4 horas cada aula. Então, só 16 horas não te bota especialista em nada, mas te dá a curiosidade de você dali sair para você buscar mais informações e se aprofundar naquilo que você mais se identificou. E comigo foi a cerâmica, né? Apesar de eu gostar muito de foto, fotografar muito, mas a cerâmica é que foi a cerâmica e o teatro de boneco. Foram as duas coisas, porque o boneco eu trabalhei muito com um pequenininho, com os alunos pequenos do curso intensivo de arte para criança. Nós tivemos teatro, música, dança. Eu teria que pegar a relação, essa experimentação geral, sim, te dá essa ideia do que você pode aproveitar dentro de sala de aula. Isso falando para o professor.
Mas a babá pode trabalhar com a criança, não precisa ser o professor. A escolinha nunca teve essa distinção. Pode ser o médico, o dentista, o filósofo, o pai, a mãe. O pai, a mãe. Quem quisesse fazer o CIAI poderia fazer, entendeu? Inclusive poderia ser até um professor já de doutorado, de pós-graduação, com a sua especialização, ele poderia, com os cursos, ver de que forma ele poderia envolver, principalmente o adolescente, né? Que ele ficasse atento com o requieto dele da idade, os hormônios, né? Ele fica muito instável, por exemplo, de assistir uma aula que é só teórica. E se você tem alguma coisa que você pode envolver esse aluno, entendeu? Você consegue dar uma aula e ele vai gravar muito mais, bem melhor, do que se ele tivesse só ouvindo, né? Ou então tendo que pesquisar no livro, ou escrever sobre algum assunto. Essa experiência, escolinha, mesmo na faculdade, eu não tive essa experiência que eu tive na escolinha. Eu tive muita dificuldade de dar aula no começo, mas com a escolinha, foi assim, para mim foi fácil. Se envolveu com a prática, né? Mesmo porque a gente sempre passa a responsabilidade do professor, antes dele passar para o aluno, ele ter o cuidado de passar por ele, dele ver se ele consegue fazer naquele tempo. Porque é muito frustrante para o aluno, para o adolescente principalmente, ele começar um trabalho e ele não concluir. Então, para ele concluir o trabalho, pelo menos naquele tempo aula, ele tem que sentir que ele conseguiu realizar aquilo que você propôs, né? E aí, com isso, a escolinha dá essa coisa, o professor passa isso para você. Você tem que ter esse cuidado quando você está passando para o adolescente ou para a criança pequena, né? Você não pode intervir no trabalho dela, você não deve intervir no trabalho da criança, mesmo porque a criança conhece o que ela fez. Se você colocar alguma coisinha ali para ajudar, ela já não considera mais o trabalho dela. Isso é típico da criança, né? Então, a escolinha dá isso. O professor de universidade, que já fez mestrado, já tem o doutorado e tudo, ele tem como dar a aula teórica. Por exemplo, no Belas Artes, você vai para as oficinas, a teórica é difícil, você tem que estudar até para a prova e tudo, é mais difícil de você gravar. Quando naquela que você utiliza o seu fazer, você consegue muito mais gravar, né? Falar da Escolinha de Arte do Brasil e da Arte e Educação nesses 72 anos é como se falasse da história da arte na educação, porque a escolinha inaugurou em 1948 esse novo formato de dar a arte, da arte junto com a educação, ou educação através da arte. Eu trabalho na escolinha desde 1994, quando eu iniciei, convidada para participar da coordenação da escolinha, e iniciei e fui até 2000, e em 2000 a Moema retornou, porque até então ela estava como professora só, depois que ela estava com um neném novo, filho novo, né? E ela então retornou, e nós, de 2000
Até 2008, nós coordenamos a escolinha e mais o curso intensivo de arte e educação. Nós coordenamos o curso CIAI, que era a montagem do curso e a chamada dos professores, e também das oficinas para criança, que era um dos cargos-chefes da escolinha, além do CIAI, era o curso intensivo de arte para criança e o curso intensivo de artes para jovens. Além disso, também tínhamos as oficinas livres, que a gente chamava de oficina livre, eram oficinas de gravura, cerâmica, as oficinas de cestaria de papel, a oficina de papier-mâché, de pintura, textura, em pinturas especiais, que são pinturas feitas tanto em parede como em madeira. E esses cursos eram livres, qualquer momento você poderia chegar e iniciar, você não perdia nada, era uma constante, né? E aí ficamos coordenando, fizemos vários eventos também na escolinha, fizemos o curso de Haku, que é uma queima com serragem. Primeiro você faz a queima de cerâmica, depois você faz um esmalte, e depois do esmalte você insere essa peça em pó de serragem incandescente. Então ela cria uns desenhos na peça que fica muito bonito. E esse curso quem deu foi Silvia Goiana, que é uma ceramista, e foi lá na escolinha, eram 3 dias. Iniciava na sexta-feira, com palestra, e a preparação da cerâmica, já era a cerâmica, cada um trazia a sua peça de casa, ou então já esmaltada, ou então ela tinha peças para a pessoa não perder, né, a aula. E sábado era um grupo que fazia, porque isso, como era um material incandescente, ele exalava uma fumaça que era tóxica, tinha que ser feita no pátio, lá fora, né? E não podia ser muita gente. Então ela dividia em 2 grupos, uma no sábado e uma turma no domingo. Aí iniciava com uma palestra, ela falava sobre a história do Haku, de onde que começou esse tipo de desenho na cerâmica, né? Não era a pintura, era o esmalte, o banho de esmalte. Depois, então, o que ia fazer o desenho era a queima com o pó de serragem. E no final, a gente, quando terminava esse ciclo, fazíamos uma exposição de todos os trabalhos na galeria da antiga FESP, que ali tem uma galeria de arte. Nós fizemos eventos de festa junina na escolinha, lá na Lauro Miller, evento de cerâmica, de várias oficinas, inclusive nós tínhamos professores que trabalhavam com palhaço, né? Então elas também pintavam a carinha das crianças, fazia a apresentação delas de palhaçaria, e era assim, eram tardes maravilhosas que a gente produzia. Como também a escolinha tinha, na época de férias, eventos que a gente fazia fora da escolinha. Nós íamos ao museu com a garotada, passávamos o dia, por exemplo, na Floresta da Tijuca, fomos também a Petrópolis e a Teresópolis, passar o dia inteiro, saímos daqui muito cedo, e aí, como tinha criança
de todas as idades, nós tínhamos criança pequena também, com 4 e 5 anos, levamos também ou a mãe ou a avó, né, para de alguma forma ajudar e a criança não ficar só com responsabilidade nossa. Mas foram momentos muito bons, muito gratificantes. Do curso CIAI, além de coordenar junto com a Moema, que era um momento também de entrosamento nosso muito bom, porque a gente sentava para definir quais as oficinas, que oficina ia ser dada, quais oficinas que davam para ser realizadas no mesmo dia, isso na turma de sábado, porque nós tínhamos as oficinas que aconteciam terças e quintas à tarde, terças e quintas à noite e sábado o dia inteiro. Essa oficina de sábado, nós tínhamos que ter o cuidado de fazer uma oficina onde, por exemplo, do corpo, o teatro, né? Que você trabalha o corpo, pensar o personagem, trabalhar o personagem. Então, a parte da tarde era uma oficina mais sentada, ou de texto, ou, por exemplo, História da Arte, ou Fundamentos da Arte e Educação, entendeu? Ou alguma palestra. A gente sempre introduzia assim, para não ficar cansativo, porque senão ninguém ia aguentar, né? Ficar 2 tempos fazendo oficina de muita atividade, de muita interação com o material. E eram momentos de troca muito boa com a Moema. A gente decidia as coisas, mas sempre em conjunto. E eu sempre gostei, sempre gosto muito de trabalhar com a Moema. Aí a gente criava assim, ficava o dia inteiro trabalhando com aquilo e às vezes na casa da Moema, às vezes aqui em casa. Então aí tinha sempre a hora do almoço que a gente compartilhava e depois voltávamos a continuar a montar, porque a gente montava CIAI de um ano inteiro, porque no começo o CIAI eram de 4 meses. 2 meses, 4 meses no máximo. Aí a gente começou, como todo mundo foi ficando encantado, não, vamos continuar. Nós estendemos o CIAI para 1 ano. E chegou ao ponto que em 2006, 2007 foi 1 ano e meio de CIAI. E eles ainda queriam, vamos ter o CIAI avançado. E aí ficamos com essa proposta dos alunos de ter o CIAI avançado. Além disso, eu dava aula no CIAI, como também dava para as crianças pequenas, como dava para os adolescentes também. Quando tínhamos algum problema de não conseguir professor, ou o professor ficar um tempo e não dá para ele continuar, né, fazendo o ano inteiro, porque o curso de criança e o curso de adolescente era o ano inteiro, né? Então, era mais ou menos um CIAI, né? Então, eles tinham as oficinas do CIAI e as atividades de criança, que era brincar no pátio, o lanche comunitário, que a gente botava uma toalha, forrava o chão e todo mundo sentava para lanchar ali junto, né? E também as brincadeiras no verão, o banho de mangueira, nossa, como a criança adorava. Por quê? Porque a grande maioria das crianças moram em apartamento. E a escolinha tem essa coisa da casa, do quintal, do pátio, né? Da fruteira que cai, suja o pátio, mas aí você tem a frutazinha que lava e faz a saladinha de fruta, ou então o suco. Então tem toda essa magia de um espaço, casa, que no apartamento você não tem, né? Então a escolinha teve todo esse encanto, tanto para a criança
como para o professor que ia fazer o curso intensivo de arte e educação. E eu dei oficina de cerâmica, dei oficina de fantoche, com aquele de luva, né? Dei oficina de papier-mâché. A de cerâmica foi a oficina que mais eles pediram para eu retornar, porque eu, além de eu fazer uma preparação toda do material, com apostila, tudo explicadinho, a história da cerâmica, do que é argila, do que você pode utilizar argila, até no seu próprio corpo, porque ela é estéril. Eu também dava endereços de onde comprar material, né, onde comprar a melhor argila. Então, toda essa apostila eu preparava, claro, com antecedência. E aí a gente tinha todo um processo de conhecer o material até chegar ao ponto de produzir uma peça, fazer a queima e depois o encerramento da oficina era escultura viva. O que é a escultura viva? É você usar o material argila diluída para ela poder você passar no seu corpo todo. E aí elas dançavam, eu botava música, elas dançavam, tomavam sol com aquilo, aí ficava todo craquelado no rosto. E eu fotografando o tempo todo, né? Além de dar aula, o tempo todo fotografando. E com isso, eu consegui muito registro do que foi a minha oficina. Mas eu não deixei de visitar, quando eu não estava dando aula, de visitar as outras oficinas que estavam acontecendo. Então, a oficina da Moema, a oficina da Marise, de brinquedos educativos, de origami, de cestaria, de pintura, de contação de história, de teatro, tudo. Eu fotografava, eu pedia licença ao professor, perguntava se podia fotografar, que era para poder a gente ter um registro do que estava sendo feito. E depois, ele consentindo, aí eu abusava, né? Tirava a foto o tempo todo. Nós tivemos também, além do CEAI, desses eventos todos, eu lembrei agora de um evento que a gente teve em 2000, que coordenou eu, Maria Pompeu e a Moema. Coordenamos a escolinha ofereceu cursos para os animadores culturais. O que era o animador cultural? Até hoje. Era uma pessoa da comunidade que tinha um dom de mobilizar a comunidade com festas, festa junina, roda de conversa, roda de samba, também organizar para passeios a museu, para ir, passear pela cidade, vir aqui para o Parque do Flamengo, ou então visitar uma fazenda, os do interior, né? Visitar uma fazenda, ou criar festinhas, né? E oficinas também, oficina de cerâmica, oficina de fazer culinária, doces, salgados, dá assim ajudar as pessoas, por exemplo, mães que não tinham condição de trabalhar fora porque tinha filho pequeno, então podia fazer doce para fora e tudo, então tinha essas oficinas também. E aí ele trouxe para a escolinha, em 2000, esses animadores culturais vieram só do estado, vieram 860. E do município, professores do município, aí não animadores.
professores do município, 600 e poucos professores. Tanto é que nós tivemos que usar a FESP, a escolinha, mais a Fundação Progresso, tá? Para poder ter os espaços para dar aula, porque eles vinham em ônibus, né? Os que vinham do interior, vinham em ônibus e chegavam aqui, tinha que ter oficina, tinha uma oficina de manhã, outra oficina de tarde, né? E retornavam. Então, cada animador cultural tinha direito de fazer 2 oficinas, então, porque eles só vinham uma vez, né? A inscrição, porque eram muitos, como eram muitos, não dava. E o projeto que a gente fechou com o Estado foi de 4 meses. Então, não dava para você dar aula para 900. A escolinha não tem espaço para colocar 900 pessoas ali. Apesar que a minha oficina de cerâmica eu fiz na escolinha, eu ocupei a escolinha toda, todas as salas com cerâmica, porque não dava para a gente transportar o material para outro lugar. E na Fundação Progresso eu dei cerâmica, mas eu dei para o município. Mas a escolinha foi o Estado que eu dei, né? E até hoje, agora, em 2008, nós começamos a preparar um CIAI, para fazer um CIAI avançado, o CIAI que era o tradicional, e fazer o avançado usando as mídias, né? Internet, site, como montar um site, porque na escola você tem muita dificuldade de material, né? E com as novas mídias, muita criança já tinha celular, então dava para ela filmar, fotografar, né? E ela, com isso, ela poder ter esse material. E aí a gente começou a montar isso. Aí teve o Anima Mundi também, aí fizemos contato com o pessoal do Anima Mundi para poder dar para os professores esse conhecimento de como é esse trabalho do desenhar, a sequência, como é que você passa para poder depois filmar e parecer mesmo. E também do bonequinho de massinha, né? Fazer esse trabalho. Nós estávamos com essa ideia já para montar isso aí. Isso seria o CIAI avançado, que a gente ia oferecer para quem quisesse os novos, mas também para os antigos que já tinham feito o CIAI e queriam usar essas novas ferramentas, né? Então, o que eu quero passar para os novos que estão iniciando na escolinha, né? Que a escolinha precisa de sangue novo. E nesse sangue novo são essas ideias, como a Casa da Memória, a Aldeia da Descoberta, Centro de Artes do Fazer, usando esses recursos novos e poder passar isso para o professor. O professor, tanto do Estado, do município, é muito carente de material. E para você conseguir dar uma boa aula, você tem que levar. Então eu levava os meus materiais. Eu dei garrafa do timbal, você sabe onde que é timbal? No Rio Grande do Norte. Tem a argila colorida. Então fazia as garrafinhas. Então aquela garrafinha do leite de coco, lavava bem lavadinha e levava para eles. E a gente coloria, porque como a gente não tinha a areia colorida, a gente fazia com corante e fazia as cores todas. E aí eles trabalhavam com palito de churrasco, né, para colocar aí um funilzinho, e aí ensinando a fazer montinho, casinha, nuvenzinha, pássaro.
Então, eu dei essa aula e o que eu fazia? Como eu dava aula em Padre Miguel, eu não tinha essa areia fina, porque não podia ser com essa areia de rio, tinha que ser com areia fina. Eu pegava areia aqui na praia, botava na minha mala, aqueles sacos, a mala de rodinha. Aí quando eu pegava, naquela época eu usava ônibus, né? Eu ia de ônibus, então eu falava para o motorista, sobe para mim, e ele quando subia falava assim para mim, a senhora está levando ouro? Eu dizia, imagina se eu tivesse ouro, eu estava vindo para aqui com essa mala. Fazer o que aqui em Padre Miguel com essa mala? De ouro? Não. Isso é areia que eu pego na praia. E as crianças adoravam. A gente tinha uma lixeira, né? Uma coisa de plástico grande, que eu enchia toda vez que eu ia para lá. Eu ia carregando arrastando aquela mala e nós tínhamos areia e fizemos também os tapetes na Páscoa, né? Os tapetes coloridos. Aí eu usei folha seca, pó de café, né? Os corantes também. Eles fizeram à frente da escola toda o tapete, né? E como eu passei essa dificuldade toda na escola, mesmo quando eu vim para a escola aqui mais próximo, aqui na Glória, a escola Deodoro, eu também tinha dificuldade de material. Eu tinha no máximo a folha A4, né? Os lápis coloridos, e eu levava muito revista para a gente cortar e fazer colagem, recorte colagem, como também para fazer o origami. Porque antes das turmas montarem, porque a gente tinha modificação, tinha aluno que estava nessa turma e saía, ia para outro professor. Então eu começava com origami. Eu trabalhava o origami com eles, era um momento de concentração, né, deles, e ensinava a fazer várias coisinhas em origami até a minha turma fechou. É essa que vai ser a minha turma. Aí eu começava a dar realmente o projeto político-pedagógico do município e da minha escola. Mas nisso aí eu também usava de recursos meus. Esses recursos meus são recursos que eu aprendi na escolinha, durante o curso CIAI e depois coordenando. Durante muitos anos, você coordenando, convivendo com as oficinas, você aprende, continua aprendendo muito, né? E eu, então, passava isso lá na minha escola, entendeu? Por exemplo, a sala que eu dava aula era a sala comum do aluno. Não tinha pia, não tinha lugar para você botar os trabalhos para secar. Então, eu consegui com a minha diretora, sempre tive uma relação boa na escola, e ela me deixou eu fazer no momento que não estava acontecendo nada no refeitório. Então, o refeitório, quando acabava o café da manhã, começava a minha oficina. Aí eu começava sempre com uma outra professora, que ela falou, se você pode, porque eu também quero. Eu disse, não, é grande, dá para as duas turmas, aqui na Deodoro, né? E aí a gente dava no refeitório. Quando acabava a hora do almoço, a gente entregava um refeitório limpinho, arrumado, para poder ter o almoço da manhã, do pessoal que sai da manhã, e a turma da tarde entra também e almoça. E aí depois desse almoço é que eu continuava dando a minha aula, tá? E aí muito material, eu levei material. As tintas, massa corrida, para fazer as máscaras, né? Então, essa troca que eu tive com os professores da escolinha me foi muito útil para eu dar aula no município. Até tenho a relação das oficinas,
dos professores do CIAI naquele livro de 60 anos. A escolinha esse ano está fazendo 72 anos de existência e de arte e educação. A escolinha, ao longo desses 72 anos, criou várias escolinhas e com isso ela espalhou o saber dela pelo território brasileiro, América do Sul, para a Europa e os Estados Unidos também. Nós tivemos professores com mestrado que vieram do Japão para pesquisar na biblioteca da escolinha. Então, o que eu quero falar desses 72 anos é de muita efervescência, germinou muitos jardins, muitas flores, né? Porque quando você passa para o outro e o outro te dá um retorno de depoimento de que aquilo foi inédito, novo para ela, mesmo ela sendo professora, já está dando aula há muito tempo, isso é gratificante para quem está coordenando e preparando essas oficinas. O que eu quero para a escolinha, que a escolinha é uma extensão, eu considero sempre a escolinha uma extensão da minha vida. Ela me trouxe muito aprendizado, que eu gostaria de que as novas gerações tivessem oportunidade de conhecer. Porque a escolinha, apesar de 72 anos, ela é muito jovem. Porque tem muita gente que não conhece a escolinha e precisa conhecer a escolinha. Todo o encanto daquelas casinhas, nas casas, que são casinhas geminadas, mas que tem um ar e uma sensação de que você está num mundo mágico. Para mim é um mundo mágico, né? Onde você pode levar a criança e a criança querer sempre voltar, não é como na escola tradicional, que na maioria o pequenininho chora que quer voltar com a mãe. Na escolinha não, ele fica e ele adora. E a escolinha tem outra coisa que sempre me encantou. Ela não diferencia a criança de poder aquisitivo alto da criança de menino de rua, de casa de acolhida, do menino pobre que a mãe não pode pagar, então a gente dá bolsa, né? E mais do especial, né? O especial convive, sempre conviveu, desde os tempos de Augusto Rodrigues e de Helena de Poff, usava as oficinas, o especial também está dentro da sala de aula, convivendo com os outros que a gente chama de normais. Tudo isso é escolinha. E a escolinha, para entrar no novo milênio, ela já entrou, ela já está, o grupo, nós temos um grupo de gestão que ela já está atuando online, né? Estamos fazendo lives também, né, da escolinha, com algum especialista ou com alguém dando depoimento. E vamos, o que eu espero do futuro é que a gente consiga, vocês jovens vindo para a escolinha, que consigam montar a biblioteca virtual da escolinha, todo o acervo
de documentação da escolinha, imagens, fotografias, vídeos. Eu não sei se o tempo já destruiu, mas o que pudesse recuperado, né? A biblioteca, digitalizar a biblioteca para ter acesso, por exemplo, a pessoa que está na Alemanha ou que está no Japão, ou que queira saber sobre escolinha e sobre toda a biblioteca da escolinha, sobre arte e educação, que ela tem acesso através do site da escolinha, do blog mesmo da escolinha, de uma das páginas da escolinha, né, que ela tem acesso. Essa turma de professores, educadores, que vão vir para a escolinha e vão montar isso, né? Inclusive, nós estamos com uma benfeitoria arrecadando verba para poder a gente começar esse processo. E espero que todos vocês que estejam ouvindo possam também dar o seu depoimento e contribuir com essa história